Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma TCA 3. Durante esta semana, nós estudaremos o manejo de doenças em mudas do café. Uma das doenças importantes que nós temos em viveiros é a risoctoniose. Ela é uma doença causada pelo fungo Rhizoctonia solani, um fungo de solo, e ela é mais conhecida pelos viveiristas como tombadeira, podridão do colo, mal do colo e perna preta. Ela promove o rompimento dos tecidos e queda da planta como um todo, ou seja, um tombo que ela. A risoctoniose, ela é uma doença em viveiros e ela é causada justamente pelo excesso de umidade que nós temos em viveiros. Então, ela promove o rompimento dos tecidos e queda da planta. Se a planta for jovem e dependendo aonde for a lesão, essa planta não brota. Ou seja, é um prejuízo muito grande causado pela doença. Nós temos aqui um rompimento dos tecidos, né? Essa planta que ela já estava caída, foi tirada a foto dela em pé, mas o rompimento dos tecidos fez com que ela tivesse caído. E vocês podem observar pela foto que é uma planta que já se encontra em fase de desenvolvimento mais avançado. Nós tínhamos uma risoctoniose de aproximadamente 6 meses após, no máximo de 6 meses após o plantio. Ou seja, a muda ela permanece 6 meses em viveiro e os 6 meses em campo. Hoje em dia nós temos o que nós chamamos de risoctoniose tardia. É uma doença causada pelo fungo que causa graves prejuízos. A risoctoniose tardia ela pode ocorrer até 2 anos e meio após o plantio, ou seja, 3 anos após a semeadura. Aqui nós temos essa lavoura aqui no município de Muzambinho. Foi uma lavoura severamente atacada por risoctoniose alguns anos atrás, aonde o produtor ele perdeu 100% do seu plantio e foi a risoctoniose tardia. Como que isso foi comprovado? Esse material foi levado para um laboratório e no laboratório foi constatado a presença do fungo Rhizoctonia solani. Então, vocês podem ver, é a mesma lavoura, vocês podem ver as plantas caindo. Começou a cair 1, 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil, né? Então, foi um prejuízo bastante grande para o produtor. E é uma doença transmitida por mudas e vem de viver. Aqui nós podemos observar, né? Inclusive as mudas foram retiradas, né? Vocês podem observar certinho aqui o rompimento dos tecidos. A planta, ela perde já sua coloração, né? Ela perde a estrutura, ela murcha, levando a mesma morte. A risoctoniose, gente, ela tem algumas medidas de controle. Por exemplo, por que ela só ocorre em condição de viveiro? Porque a umidade é muito alta. O fungo Rhizoctonia solani, ele só desenvolve quando tem elevada umidade no solo. Característica que em campo isso é complicado de acontecer. Então, quer dizer, no campo nós tiramos a condição climática do fungo. Por isso que em campo essa doença geralmente não ataca o cafeeiro. Quando ataca é a risoctoniose tardia, mas que veio de substrato contaminado em viveiro. Então, dentre as medidas de controle, nós podemos recomendar ao viveirista instalar o viveiro sempre em locais bem drenados e ensolarados. Por quê? Porque o Rhizoctonia solani ele só desenvolve em local com excesso de umidade. Controlar a irrigação para evitar o excesso de umidade no viveiro, como nós já falamos. Fazer o controle preventivo do fungo no substrato, como? Através do Dazomete, né? Que hoje é o biocida registrado para desinfecção de substrato, inclusive matando o fungo Rhizoctonia solani. Eliminar as mudas com sintomas e também aquelas ao redor. Controle preventivo ou curativo pode ser feito no tratamento de sementes e durante o desenvolvimento das mudas até a fase de orelha de onça, com o produto Monserem, que é um pensicuron, irrigado ou pulverizado em focos e que aparecem. Também pode ser usados alternadamente em intervalos de 15 dias os fungicidas cúprico e ditane. Então, são alguns produtos que nós podemos utilizar e que ajudam bastante a controlar o fungo risoctônico. Outra doença é a cercosporiose,
também conhecido como olho pardo ou olho de pombo, né, por formar um halo amarelado com o centro. É uma doença muito comum em viveiro de cafés, principalmente quando o viveiro é instalado em regiões muito próximas às lavouras formadas. Um dos motivos que nós recomendamos os viveiros serem instalados com pelo menos 500 metros de distância de uma lavoura comercial. Então, aqui nós temos uma muda repleta de manchas causadas pela cercosporiose. A cercosporiose, ela atinge as mudas por ela necessitar de condições climáticas como baixa temperatura e alta umidade, e os viveiros são montados justamente no período mais frio do ano, e nós trabalhamos com irrigação por aspersão, o que aumenta a umidade do ar. Então, o esporo, que é a estrutura reprodutiva do fungo, ela vem pelo vento das lavouras comerciais e se instala em viveiro. Neste caso, se a incidência for severa, nós temos que utilizar um fungicida. Aqui nós temos um viveiro, né, de cafeeiros repleto de manchas de cercosporiose ou olho pardo. E dentre o manejo da doença, nós vamos citar a formação de mudas. O substrato deve ser preparado conforme a recomendação padrão, sendo bem misturados, porque a cercosporiose está ligada demais à deficiência nutricional. Então, se o substrato for pobre em nutrientes, com certeza essa planta vai ter problema com cercosporiose. O viveiro ele deve ser localizado em local de boa drenagem, visando evitar o acúmulo de umidade, o que favorece a incidência da cercosporiose, evitar irrigação em excesso, evitar insolação em excesso. Na verdade, em viveiro cafeiro, nós não precisamos ter muito essa preocupação, porque as mudas elas são conduzidas com sombrite a 50%. Por quê? Porque o fungo cercóspora, ele desenvolve muito mais no local onde tem bastante insolação. Ficar atento à boa nutrição das mudas, principalmente em relação ao substrato, e o controle químico ele deve ser feito após a emissão do primeiro par de folhas verdadeiras, com aplicação alternada de oxicloreto de cobre e de fungicidas. 3 grupos de fungicidas são os mais comuns de serem usados para cercosporiose: os cúpricos, as estrebirulinas e os tiofanatos. Com eficiência média, se situam produtos de tiocarbamatos, como o maneb e o mancozeb, e os triazóis, como o tebuconazole. Outra doença, essa eu vejo ela como uma doença extremamente severa, é a mancha aureolada. Diferente da cercosporiose, da rhizoctone, ela é causada por uma bactéria chamada Pseudomonas garcia, sendo uma doença severa em mudas de viveiros, principalmente quando o viveiro não é protegido contra quebra-ventos. A mancha aureolada, ela promove um rompimento dos tecidos, o que tudo indica, apesar de nós não termos certeza disso, é que a Pseudomonas garcia, ela caminha pelo xilema, promovendo aqui um rompimento desses tecidos e promovendo seca de ramos. Ela é uma doença que atinge lavouras cafeeiras, mesmo na fase adulta, no entanto, menos propícias, principalmente onde tem muita incidência de vento. A mancha aureolada, ela causa também um halo, né, nas folhas, por isso a mancha aureolada, um halo, né, parecendo uma auréola de anjo, e causando aí sérios problemas nas lavouras cafeeiras, principalmente quando as mudas vão contaminadas para o campo. O que tudo indica que muitas vezes que essa bactéria já está presente no viveiro, ela é transmitida para as lavouras e muitas vezes o produtor acaba perdendo essa lavoura. E nós não temos a disponibilidade de produtos químicos para bactérias como nós temos para fungo. Dentre o manejo da doença, nós podemos citar: evitar o viver em locais sujeitos à ação de ventos e muito úmidos, ou então o que nós fazemos? Uso de quebra-vento. Qual quebra-vento? Sombrite ao redor do viveiro inteiro, né? Proteção lateral dos viveiros, né, principalmente com sombrite. Utilizar substrato fértil, ou seja, uma adubação equilibrada, que é essencial para evitar riscos de doenças.
eliminar os focos para reduzir o inóculo na área, evitar o uso excessivo de adubações nitrogenadas. Elas favorecem o crescimento exagerado das células da planta, favorecendo a entrada da pseudomonas. E em condições favoráveis à doença, o controle é preventivo e curativo e ele pode ser realizado de pulverizações de fungicidas cúpricos e também tem ação bactericida, em associação com a casugamicina. A casugamicina, o principal produto comercial dela é o Casumim. Na verdade, eu acho os produtos à base de cobre, eles têm uma interferência maior e a casugamicina ela tem que ser associada com produto à base de cobre. Outra doença que não tão comum em viveiros, mas ligado principalmente ao estado nutricional da planta, nós temos a foma, né? Ela é chamada também de requeima, junto com as coquitas, que elas são doenças muito parecidas, de ocorrência quase sempre simultâneas, geralmente quando acontece foma, acontece as coquitas também, e geralmente elas surgem quando a planta sofre algum tipo de ferimento, principalmente causado pelo vento. Aqui nós temos uma lesão por ascoquita, né? A ascoquita, gente, ela parece uma digital. Geralmente ela está associada com a foma. E outro organismo causador de doenças extremamente importante é o nematóide. O nematóide é um verme de solo, né? Como nós já estudamos ele aqui. O nematóide, ele é o único verme de solo que ataca plantas, né? E nós temos na cafeicultura problemas com o nematóide. O nematóide, ele fixa seu aparelho bucal nas raízes, né? Promovendo, então, sugando a seiva elaborada, glicose em seu estado puro, impedindo que essa glicose venha se acumular nas raízes. Aqui nós temos uma raiz atacada por nematóide e aqui nós temos uma muda na fase de orelha de onça atacada pelo nematóide. O nematóide, gente, ele é um verme de solo que vive em colônias e essas colônias elas formam o que nós chamamos de galhas. Galhas são as colônias de nematóide. Geralmente a fêmea é maior do que o macho, né? Geralmente os vermes eles se comportam dessa maneira. Ela faz as posturas dos ovos no solo e geralmente a transmissão dela ocorre por substrato contaminado. E uma das maneiras de evitá-la é a desinfecção de substrato. Os nematóides, eles podem causar severos danos à agricultura. Principal forma de transmissão deles é por substrato contaminado. Então, uma das alternativas que nós temos como minimizar esse problema é trabalhar com substrato esterilizado, ou seja, desinfestado. Na verdade, um viveiro registrado, ele não pode, sob hipótese alguma, comercializar mudas contaminadas, nem por nematóides e nem pela risoctônia, que é tombadeira. Então, o viverista ele tem que tomar muito cuidado com essas doenças, porque pode comprometer as áreas. A risoctônia, apesar dela ser uma doença complicadíssima quando vai a campo, mas ela não o fungo pode até permanecer no solo, mas não tem condição climática para se desenvolver e atacar um futuro plantio. O nematóide não. Ele permanece no solo por muito tempo, trazendo severos prejuízos aos cafeicultores. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.